Olá pessoal, quero saudar a todos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje é 21 de setembro de 2024, né? Já é 21 de setembro de 2024, agora já é meia-noite e 40, é isso mesmo, acho que é, pelo relógio é meia-noite e 55. Ai, Jesus, vamos lá? Nós temos aqui o mapa Mundi, né? E vamos pegar aqui uns 10 a 15 minutos e explicar algo aqui para nós ficarmos bem de alerta, né? Principalmente você que aceitou Jesus, não dá bobeira não, fique esperto. Vocês sabem que a Rússia com a Ucrânia ainda está em guerra. Mas antes de entrar na palavra aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Até nessa data, nesse presente momento, 21 de setembro de 2024, você não está vendo falar na guerra em Israel? Israel está aqui, ó. Olha essa Maria aqui, onde é que está Israel? Ela cobriu o país, olha lá. Você não está vendo falar guerra em Israel? Você está falando a guerra aí, entre a Rússia e a Ucrânia. E depois você vai ver falar de mais guerras. Mas por enquanto, as guerras pararam. Daqui uns dias vai começar a mídia mostrar, focar guerra lá no Oriente Médio, essa parte aqui, vou esquecer essa aberta. Mas por que a gente está falando isso? Porque toda essa guerra, na parte gentílica, não é o caso que a gente vai explicar agora, tudo isso, todo esse confronto que nós vemos aí, com exceção de Israel, a guerra de Israel, a guerra, a outra guerra, não inclui com essas das nações, não. As das nações, você vai ver Apocalipse capítulo 15, Apocalipse 17, e o versículo 15, quando o anjo fala assim para João, João vê o mar, a maré, né? Apocalipse 17, 15, o anjo fala assim, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, nações e língua do mundo. Está lá Apocalipse 17, 15. Aí você vê, não só a Rússia com a Ucrânia, às vezes entra os Estados Unidos, às vezes entra outros países, aí todo esse confronto, gente, são essas marés altos e baixos, até mesmo da política, a briga para voto, para poder, é isso, aquilo, tudo são as marés altas. E nós, os cristãos, no barquinho de Jesus, aleluia, esse não naufraga, né? Amém? Glória a Deus. Mas o assunto de lição, eu quero que você pegue sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Vou dar algumas informações aqui, poucos minutos aí. Acompanha para você ver, depois eu vou falar sobre lá, hein? Entendeu? Paulo fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, para nós entendermos aqui o que está ocorrendo, vamos entender sobre essa três etnias que a Bíblia diz. Paulo fala para não ser, para nós, os cristãos, a igreja, não ser perturbeço de escândalo, nem para judeus, aqui ó, essa nação aqui ó, pequenininha aqui na ponta da vara, olha lá, onde é que está o país Israel aqui? Olha o que é Israel. Olha o que é Israel. Aqui, no dedo. Na cabeça do dedo. Olha os outros países. Os outros continentes com seus países. Olha aí. Eu vou falar por que Israel está no centro aqui. Aí Paulo fala para nós, os cristãos, nós, a igreja, os convertidos que já aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ele fala, gente, presta atenção aqui, irmãos. Não seja pé de escândalo, de tropeço, nem para judeu, nem para gregos, que é o gentio, e nem para a igreja de Deus. Quantas etnias? 3. Se você que pertence às nações e não pertence à nação de Israel, não tem a genética abraâmica,
de Abraão, que começa em Gênesis 12, que começou a segunda etnia, que é o povo de Israel, e a terceira, que é composta de judeus e gentios convertidos ao Evangelho, Efésios capítulo 2 deixa bem explícito, bem claro isso aí. Tudo bem. Então vamos lá. Aí Paulo fala, para não ser pé tropeço de escândalo nem para judeu e nem para gentio. É o que ele diz aqui. Agora, eu gostaria de chamar você, lá em Isaías, vamos lá em Isaías, já marquei aqui para ganhar tempo, Isaías, capítulo 40, e o versículo 15, e diante até o versículo 17. Prestem bem atenção, vocês que ainda não aceitaram Jesus, vocês ainda que não é crente em Jesus, e a gente não está aqui para machucar, defamar ninguém, mas a verdade seja dita, gente. Quem vai subir no arrebatamento, quem vai sair fora de cena, é os que aceitaram a Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo deixa bem claro para essa terceira etnia, que é a igreja de Cristo, essa terceira etnia de pessoas composta de judeus messiânicos e gentios das nações que aceitaram Jesus, que somos nós os cristãos, o corpo de Cristo, que leu cabeça, a noiva de Cristo, a igreja eclésia, tirado para fora e sentado em regiões celestiais para aprender a Cristo, aprender isso aqui e muito mais, de Gênesis a Apocalipse. Aí Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo fala assim, vós bem sabeis que eu detém até que do meio seja tirado. Não vou completar o restante aqui não. Nós sabemos que o detentor é o Espírito Santo da nossa vida, do nosso coração, que está em nosso coração, que desceu no dia de Pentecostes. A qualquer momento a igreja, a terceira etnia, sai fora de cena, aí começa Deus tratar com essas nações e com Israel também. Mas por que a gente está falando isso? Veja bem, como que você acha que Deus considera as nações? Como que Deus considera as nações? Nós que aceitamos a Jesus, deixamos de ser gentios da carne e passamos a ser a noiva, o corpo eclésia, o corpo de Cristo na face da terra. Assuma essa realidade. Agora, toda essa multidão desses países que ainda não aceitaram Jesus, é certo que tem as suas religiões, voltadas para o paganismo, satanismo e misticismo, e um monte de coisa. Mas, olha como que Deus considera estas nações. Olha aqui, Isaías capítulo 40 e o versículo 15. Isaías fala assim, né? Eis que as nações são consideradas por ele, esse pronome ele é quem? Deus. Por ele, como a gota de um balde. Misericórdia. O Senhor considera esses povos como o quê? A gota que cai do balde. Assume. Essas pessoas precisam ser evangelizadas. Essas pessoas precisam entrar pelo caminho que é Jesus, aceitarem Jesus, porque eles são considerados como a gota do balde, é o que está aqui, Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó moído das balanças. Pó moído das balanças, meu irmão. Aqui o senhor pesa as nações, põe na balança lá, nem mexe com o braço da balança. E o que eles estão se achando? O negócio deles é só fabricar bomba, gastar dinheiro e mais dinheiro fazendo isso. Tá vendo aí? A Ucrânia com a Rússia. Quando começa Israel entrar em guerra outra vez, é só desfilar bicho, mais bicho, que graça, que beleza. Nós estamos achando uma maravilha isso aí. Que maravilha, meu irmão. Quando você vai conhecendo as profecias, você fala, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder sobre essas vidas. Como que esse povo vai fazer? Pergunta para eles, eles vão falar assim, ainda tem um atalho. Jesus para vocês, os crentes, é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós temos um atalho e chega lá também. Chega lá, vai chegar para o inferno. Você pegou pesado, vai para o inferno.
Irmão, mas Deus tem dó dessas nações. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Salvador, o Messias desse povo aqui, ó, está na ponta do dedo desse país Israel aqui, ó, o Messias deles é o Salvador do mundo. Tem que entrar naquela porta que é Jesus. Olha aqui para você ver aqui, ó, nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais basta para o holocausto. Aqui, quer ver? Versículo 17, escuta aqui. Todas as nações são como nada perante ele. Pega negócio aqui. Irmão, você que já aceitou Jesus, você que é um crente em Jesus e está desviado, volta para Jesus. Jesus disse, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa, palavra, para que dê mais fruto. E toda vara que está em mim que não der fruto vai ser cortada e lançada no... Eu não preciso lembrar nada. Então, se você deixa de ser gentil na carne e aceita Jesus, você é enxertado dentro do lugar da rejeição que Deus rejeitou essa nação provisoriamente. Para lá em Romanos 11, fala bem claro isso aí, que Deus rejeitou Israel, cortou Israel provisoriamente e nos enxertou pela fé em Cristo Jesus. Que é a explicação mais lógica, mais clara do que isso Deus aprendeu na palavra de Deus. Aí vai desviar, nós vamos deixar de ser crente. Para que nós vamos deixar de ser cristão? Para que nós vamos deixar de fazer parte dessa terceira etnia que a qualquer momento vai subir para o arrebatamento, para voltar a fazer parte dessas nações que só está entrando em confronto, esperando o governador mundial chegar, eu vou resolver o problema. Falsa paz, meu irmão. Olha aqui, ó. Olha aqui, aqui. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como coisa vã, menos do que nada. Considera como o pó na balança. Põe lá o pó, a poeira na balança, o braço dele assim vai fazer. Põe lá. E o Senhor considera eles menos do que nada. Então para Deus não é nada. Está escandalizado, meu irmão? Eu nunca leu esse versículo, não. Deus considera essas nações menos do que nada. Se você é um brasileiro, ou americano, ou alemão, ou da Rússia, não sei o que, um africano, se não aceitou Jesus, meu irmão, você está dentro desse pacote de nações que para Deus não é nada. Meu irmão, o que é isso? Para Deus não é nada, que a Bíblia diz. Deus só reconhece a humanidade na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, o que vai servir para Deus? Sabe o que Isaías escreveu, profetizou? As nossas obras são como trapo de imundícia. As boas obras, aquelas boas obras que a gente faz, achando que tem algum mérito, nós não fazemos mais que a nossa obrigação de ser compassivo um para com os outros, tá? O contrário, não é que é furar o olho do outro e lamber o buraco. Ai, não posso ficar nervoso, não. Aí, a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Aqui já vai falar da idolatria das nações. Aqui, o artifício funde a imagem. Não quero nem ler isso aqui, eu diria uma tradução sobre isso aqui. Tá falando? Então, vamos lá. Então, você está inteirado aí pela palavra de Deus que as nações, para Deus, Deus considera como uma gota d'água no balde. Então, e é como pó na balança. E é como menos do que nada. Aos olhos do Senhor, não sai de Israel. Muitas profecias estão paradas, congeladas, por causa da igreja. Por causa de nós, a terceira etnia da face da terra, vai cascar fora a qualquer momento. A igreja tem que ser arrebatada. A igreja tem que sair de senda para continuar a cumprir o resto das profecias. Por que eles estão galfiando? Olha aí, quer ver? Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Olha que coisa interessante, quer ver? Olha que coisa interessante. Olha que Israel está no meio de 3 grandes continentes. Aqui, ó. A Ásia, que é a Rússia,
Aqui, a Rússia, a Ásia, a Europa, ó, a Israel está aqui, ó. Israel está aqui, ó. Israel está aqui, ó. Ásia, Europa e o continente africano. Quem está no meio? Quem está no meio? Tamanho que esse país aqui. Olha, desse tamanho. Meu irmão, você tem que usar a luneta para enxergar o país de Israel. País de Israel. Isso aqui, né? As nações, de longe você vê, de longe, de longe. Olha que seca de continente, de país. Mas Israel, ó. Você acha que essas nações estão se importando com esse povo? Olha o que Ezequiel diz aqui, ó. Ezequiel 5:5. Olha aqui, quer ver? Quer ver? Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E nós, os crentes, não podemos deixar de observar isso. Nós, os cristãos, não podemos deixar de observar essas profecias. Aqui, ó, esta é Jerusalém. Ah, que maravilha, que beleza. Coloquei-a no meio das terras e dos povos que estão ao redor dela. Ah, que é beleza, que maravilha. Deixar de ser cristão, deixar de ser crente, uma turbulência dessa. Aí, ó, o mundo pegando fogo. O Brasil tá em chamas. O sol está esquentando cada vez mais. Tá, então, beleza. Vamos finalizar aqui. Aí, você vai ver aqui, vamos lá em Éfeso. Éfeso, capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo fala para nós, a terceira etnia da face da terra, a igreja, a eclésia. Paulo fala assim, que, ó, a união dos judeus e gentios em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? A união dos judeus, Israel, do povo de Israel, e os gentios. Em que os judeus nós somos unidos com ele? Todo mundo está unido com Israel até. Se tivesse, estava lá de olho em Israel, vendo as profecias cumpridas sobre esse povo aqui, que é um grande milagre. Olha aqui, a Alemanha, a Rússia, a ex-União Soviética, a África, até as Américas ali também. Olha que monte de país. Um pedacinho de terra desse tamanho, dando dor de cabeça para essas nações que não acaba mais. Só vergonha para as nações gentílicas. Podia falar para nós, mas nós já acreditamos em Jesus, comprado o seu sangue, a noiva dele, é o corpo dele, então nós não pertencemos mais às nações gentílicas. Então, uma vergonha para essas nações. Olha, arremaram até os dentes. Não deu quando acabar com esse povo. Percebeu que Deus é pró-Israel, Deus é como Israel. Muitas das profecias ainda não estão desencadeando em cima da cabeça das pessoas que vão aceitar Jesus. Ele está por causa da igreja, por causa da eclésia, por causa do corpo de Cristo da face da terra. Mas quando a igreja for arrebatada, ele vai ver. Aí, Efésios 2, versículo 11. A união dos judeus e gentios em Cristo. Portanto, lembrai-vos, está mandando quem? Nós, os crentes, lembrar. Mas tem que lembrar do quê? Nós, os evangélicos, nós, ex-gentios da carne, tem que lembrar do quê? Não está mandando o povo judeus que aceitaram Jesus lembrar, não. Eles não têm que lembrar disso, não. Paulo chama a memória, a nossa lembrança, portanto, lembrai-vos de que vós quem? De que vós quem? De que vós quem? Os judeus? Não. As nações que não aceitaram Jesus? Não. Quem que é esse pronome vós? Nós, os crentes, ex-gentios, não somos mais gentios, pela fé somos enxertados em Jesus, ligado em Jesus, pertencente a Ele, comprado do sangue de Jesus, futuro cidadão do céu, da cidade celestial. E daí? Aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, do outro tempo, eras gentios da carne. Nós quem? Os crentes. Os crentes ex-gentios da carne, agora junto com o herdeiro participante de Israel, da mesma promessa em Cristo Jesus, Maranata, na vez Senhor Jesus. Aqui, e chamados de circuncisão, pelos que da carne se chama circuncisão, feito pela mão de homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí, ó,
Tá todo mundo sem Deus. Tem Jesus, tem Deus. Tá todo mundo sem Deus, rapaz. Sem Deus, rapaz. Vou finalizar aqui, ó. Apocalipse 17 e versículo 15, para fechar aqui. Você vai entender por que essas nações estão em confronto. E isso aí nada mais é do que a maré. Porque nós que deixamos de ser gentio na carne, e fazer parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, junto com os judeus messiânicos, esses nós vamos subir a qualquer momento. Arrebatamento é para quem crê, espera Jesus, nasceu Jesus, entrou pela porta, experimentou o novo nascimento, uma lista de coisas positivas que nós estamos só esperando pela fé, aguardando isso aí, glória a Deus. Mas os demais pessoas, por mais religiosos que sejam, ateístas, satanistas, que for, não importa. Tudo é num pacote só, Deus considera eles menos do que nada, como a gota d'água no balde, é como o pó na balança, é isso que Deus considera eles. Não trata eles assim não, considera eles. Por isso nós os crentes temos que pregar para eles. João 3,16, porque Deus amou o mundo e tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera sentar para ver o que é o perecer de Deus. Hoje Deus é amor, hoje Jesus é Salvador, e espera a ira de Deus que está no Apocalipse, a ira de Deus, a ira do Cordeiro que está no Apocalipse. Espera sentar, vai esperar. Aqui, ó, vamos finalizar aqui, ó. Apocalipse 17, a mulher mutada numa vez, nós já temos um vídeo disso aí, desse canal, ou Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Apocalipse 17, a mulher mutada numa besta, o versículo 15 está assim, ó. E disse-me, olha o que o anjo fala para João. João viu o mar, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, a igreja ecumênica. Quando a igreja evangélica, a igreja cristã subir, vai ter um pontífice, Apocalipse 13, 17, desse que sobe da terra, vai liderar e encabeçar tudo que é tipo religião do paganismo, idolatria, satanismo, tudo que uma igreja só, está no Apocalipse 17, tá? Muito bem. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e língua. E os 10 chifres, tal, isso é outra história. Vamos falar assim, os 10 países confederados para surgir da Europa, vai eleger a conta pequena, Daniel 7, versículo 8, e isso é outra história, já tem vídeo sobre isso aí. Tá vendo aí? Então, você vai aceitar Jesus, vai converter a Jesus, sim ou não? Vai esperar os crentes ir embora, nós os evangélicos ir embora, para essas coisas acontecer? Não se esqueçam, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio da terra e dos povos que estão ao redor dele. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia daquele e aquela que ainda não aceitou a Ti como Salvador. O sol está esquentando cada vez mais, a chuva está subindo, e o mundo está em turbulência. Nós sabemos que parece que a guerra deu uma pausa, mas se a maré que acalmou, ela vai levantar mais ainda e vai ficar cada vez mais agravante, vai agravar cada vez mais, e que Deus tenha misericórdia de vocês que não aceitaram Jesus, viu? Levanta, dá um passo para Jesus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chega, Jesus, chega-se a Ele. Não tem mais palavra. Quero agradecer vocês aí no YouTube aí, você tem se acessado, tem se inscrito, tem divulgado esse trabalho. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente. Era mais o que a gente tem que fazer isso aí. Pode ficar firme, irmãos. A qualquer momento a igreja está subindo e nós vamos estar livres desses problemas aí, dessas nações que não quer nada com Jesus, mas deixa para nós os crentes que queremos. Amém? Glória a Jesus. Obrigado.